está o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Senador, obrigada pela entrevista, obrigada por estar aqui conosco. Bom, começo já te perguntando sobre a expectativa, né, da eleição de Davi Alcolumbre, que deve se consagrar, inclusive com o apoio de vocês, presidente do Senado por esses 2 anos. Em entrevista ao presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista aqui para a CNN, disse o seguinte: olha, a gente conversou com o Hugo Mota, tivemos o compromisso também do candidato do Senado em relação à questão da anistia aos condenados no 8 de janeiro. Esse compromisso, o senhor confia que ele vai, de fato, quando chegar aqui no Senado, Davi Alcolumbre também vai cumprir o que prometeu? Bom dia, Débora, bom dia, Yuri, e a todos que nos assistem. O compromisso nosso é com o bom senso e com o regimento. O que nós conversamos tanto com o presidente, o candidato a presidente aqui no Senado, Davi Alcolumbre, quanto os deputados conversaram com o Hugo Mota, foi essa, de que ele cumpra o regimento e não use ali a força da presidência para embarrear e deixar de pautar projetos como esse. Então, cabe a nós nos articularmos politicamente, com apoio popular, para criarmos as condições para que a anistia tenha ali os votos, as assinaturas suficientes para um requerimento de urgência, para que possa ser pautada e, em seguida, possa ser aprovada. Eu tenho certeza que, quando vier aqui para o Senado, o presidente Davi Alcolumbre não vai se furtar em colocar em pauta também, mais uma vez, caso nós aqui da oposição consigamos ter os votos suficientes para aprová-la. Senador, bem-vindo aqui conosco, bom dia, é sempre importante ouvi-lo. O senhor está com o nome colocado para assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública. A gente conversou agora há pouco com seu colega de bancada e líder da sua bancada, Carlos Portinho, que falou que esse vai ser o tema do ano. Sendo este o tema do ano, primeiro, se o senhor concorda com isso, imagino que sim, tanto que vai presidir a comissão. Como vão ser as discussões? O que o Senado pode entrar neste debate diante da expectativa de que o governo federal, enfim, envie a PEC da Segurança Pública, que o ministro Ricardo Lewandowski tem defendido que é necessário para aprimorar a atuação do governo federal nessa questão que aflige a todos os brasileiros e brasileiras? Bom, Yuri, para mim é a pauta mais importante. Eu fui deputado estadual 4 mandatos no Rio de Janeiro, sempre com a pauta de segurança pública, defendendo e valorizando os nossos policiais, nossas forças de segurança. Então, para mim, em conseguindo ser eleito na próxima terça-feira, esse é o acordo que eu acredito que vai se cumprir. Vai ser uma grande honra para mim trabalhar nessa linha. E eu colocaria ali que, se eu, em sendo eleito e após esses 2 anos à frente dessa comissão, se eu conseguir atingir 2 objetivos, eu vou estar realizado. O primeiro é aprovar, transformar em lei esse pacote antiviolência que nós próprios da Comissão de Segurança apresentamos no final do ano passado, que acaba ali com aquela porta giratória nas audiências de custódia para os crimes violentos. Ele aumenta ali os prazos e dificulta que haja uma progressão de regime para essas pessoas que cometem crimes mais violentos. Por exemplo, quem eu pego hoje no tráfico de drogas usando um fuzil, ele responde praticamente só pelo tráfico e 0 de pena com relação ao fuzil. O projeto faz com que esse criminoso responda pelas 2 situações de uma forma grave, podendo chegar a quase 40 anos de cadeia. Então esse é um projeto importante. E a outra coisa que eu pretendo usar a força da Comissão de Segurança Pública é que essa DPF 635 seja declarada improcedente. Para quem não sabe, é ela que está potencializando e empoderando os marginais no meu estado, do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin, ele é o relator dessa ação proposta pelo PSB, uma ação política que o Fachin é, na prática, um interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, que simplesmente transformou o Rio num grande bunker, no grande local de refúgio de marginais perigosos do Brasil inteiro, e a polícia inviabilizada de trabalhar. Consequência, a violência cresceu demais no meu estado. Então essas 2 situações eu acho que vão ser importantes e, obviamente, dar prioridade aos projetos dos meus colegas senadores que endureçam a legislação penal. Algo que vai chegar também no Senado, quando o governo mandar, é a questão da PEC da Segurança Pública. Eu sei que o senhor também está participando, acompanhando, né, essas discussões. Qual a sua avaliação prévia sobre o que vem sendo apresentado? Olha, o que vem sendo apresentado, vamos falar aqui em cima do que a imprensa está veiculando e do que o próprio ministro Lewandowski tem dito. Em primeiro lugar, a gente não pode questionar em momento algum a autoridade dos governadores de tratarem dessa pauta de segurança pública. Então vamos ver como é que vem o texto dessa PEC, que nós vamos garantir essa prioridade nessas políticas por parte dos governadores e das forças de segurança públicas estaduais. Mas, em segundo momento, acho que tem que haver, não sei se é isso que vai tratar a PEC, alguma espécie de unificação, em especial, desses bancos de dados de busca e apreensão, de mandados de prisão que são expedidos entre todas as forças, desde as municipais
passando pelas estaduais e até a federal, porque é o que está na legislação hoje em dia, não acontece, para que facilite. Olha, um policial militar no Rio de Janeiro acaba abordando algum criminoso que é lá do Amazonas, por exemplo. Ele não tem acesso a um banco de dados para saber se aquela pessoa tem um mandado de prisão expedido para que ele possa ser preso naquele momento. A pessoa vai ser abordada pelo policial e vai embora. Ou então que esses mecanismos sirvam de base de dados, essa unificação desses bancos de dados, sirvam ali como uma espécie de consulta para toda inteligência artificial que pode ser usada em segurança pública, com câmeras de reconhecimento facial, por exemplo, plugadas nesses cadastros para identificar criminosos perigosos em estádios de futebol, em aeroportos, na rodoviária, em pontos turísticos, em locais de grande circulação de todo o país, facilitando o trabalho da polícia e combatendo a impunidade. Então, se a PEC vier nessa linha de preservar a autonomia dos governadores na segurança pública e realmente trazer mecanismos para que haja essa unificação desses sistemas, nós vamos trabalhar a favor. Caso contrário, nós vamos trabalhar contra a PEC. A gente segue aqui com o senador Flávio Bolsonaro. Para a gente encerrar, senador, enquanto a gente está com imagens ao vivo lá do plenário, é o senador Eduardo Braga, líder do MDB, que está falando. Tem uma outra questão que é essencialmente do Senado e que é prerrogativa só do Senado e não da Câmara, que é a análise de autoridades que o governo indica para as mais variadas posições, também para as cortes superiores, e uma pauta que a oposição, ou pelo menos parte da oposição defende, outra parte é mais reticente, é a questão envolvendo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta pauta foi tratada na hora da composição com a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência. A bancada de oposição vai fazer pressão para que sejam eventualmente aceitos e discutidos, pelo menos, algum pedido de impeachment, ou isso não é a prioridade neste momento? A anistia e questões de segurança são mais prioritárias do que discutir, eventualmente, impeachment de integrante de Corte Superior. Bom, Yuri, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que acabar com essa falsa narrativa que você discutir impeachment de ministro do Supremo é algo antidemocrático. Não é. É uma previsão constitucional, uma previsão legal, inclusive, tem a Lei 1069, que estabelece quais são aqueles crimes de responsabilidade de ministro do Supremo que podem ensejar um impeachment. Por exemplo, não se declarar suspeito em processos que, sabidamente, um magistrado teria que se declarar suspeito, como é o caso do Alexandre de Moraes. Então, há questões objetivas que, obviamente, que seja apreciado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes aqui pelo Senado Federal. Agora, não houve um compromisso do Davi Alcolumbre conosco com relação a essa pauta. Agora, eu acredito que o Davi tenha muito mais ali vontade, muito mais disposição de buscar, em especial, os ministros do Supremo que ainda estão dando suporte para essas maluquices do Alexandre de Moraes, para que isso tenha um fim razoável, porque não tem perigo de dar certo se houver ou continuar havendo essa perseguição como ele está fazendo, colocando na cadeia pessoas trabalhadoras, condenando a 17 anos de cadeia porque pichou uma estátua da justiça, por mais que simbolicamente seja muito duro. Isso não se compara a um sequestrador, a um estuprador, a um traficante de drogas, a um pedófilo, que corriqueiramente são condenados a apenas menores do que 17 anos. Então falta esse bom senso e eu acredito que o presidente Davi possa sim usar dessa disposição maior que eu enxergo nele para tentar distensionar, porque tivemos uma campanha em 2026 sem o presidente Bolsonaro, essa sim vai ser uma campanha com falta de democracia e isso, por consequência, não vai acabar todo esse tensionamento que nós estamos vivendo no Brasil. Muito obrigada, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Um excelente trabalho para o senhor nesse ano. Obrigada.